Introduco subito la relazione della professoressa Elsa Antonia Pereira Cunha Boitó, che è dottore di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza di Largo de São Francisco, cioè di Sao Paolo, ed è anche professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di São Paulo. Grazie, può iniziare. E c'è uno schema bellissimo qui, quindi sentiremo che dice. Muitíssimo obrigada, professor Fábio Grifantini, por suas palavras iniciais e a aula explicativa sobre o tema. Eu quero agradecer muito a todos os professores da Universidade de Camerino, principalmente na pessoa da professora Maria Cristina De Sico, que criou esse intercâmbio com professores e estudantes brasileiros, vindo a esta universidade maravilhosa, que a mim é muito cara, por ter sido a universidade onde o grande filósofo Norberto Bobbio iniciou sua vida acadêmica, sendo ele um professor muito cultuado dentro da nossa faculdade, com tantas visitas ao Brasil, e sendo praticamente mestre do nosso professor de filosofia, Celso Laffer. Quero agradecer também a presença do professor Luigi Stortoni, do professor Dragonetti, que já aprendi aqui ser os olhos do povo, não é? Representando o Ministério Público numa matéria tão importante quanto essa, e suprindo as deficiências que nós, os governados, possuímos frente ao poder. Nós dependemos muito da atuação do Ministério Público. Mas eu vou fazer uma abordagem que sai um pouco do âmbito de discussão da temática, porque eu vou centrar-me no aspecto filosófico da questão da corrupção, deixando a todos os demais expositores a exploração da comparação dentro do direito comparado e do direito positivo, aspectos mais pontuais. Farei, então, uma abordagem inicial no sentido de trazer a tradição filosófica para os temas problemáticos do campo do direito. O tema da corrupção, ele evoca valores negativos e positivos segundo a cultura de cada pessoa, cada lugar, cada situação. E isso acontece porque sempre que optamos por um valor, nós temos um determinado desvalor. Eu vou usar o exemplo de uma pessoa intolerante. Uma pessoa intolerante, ela costuma afirmar valores da inteligência, dignidade, saber, energia e civismo, em oposição a desvalores como sandice, vileza, inércia, egoísmo e traficância. O intolerante é uma pessoa que vive protegida por um muro. Não há um aperto de mão, não há um abraço. Para ele, o mundo está dividido entre os detestados e os eleitos e os escolhidos, que são aqueles que pertencem ao seu grupo. O tolerante, ao contrário, é uma pessoa que convive com os diferentes, há sempre um aperto de mão. E o mundo está dividido entre as pessoas que valorizam o respeito, a paciência e a transigência, em oposição a desvalores como desrespeito, impaciência e intransigência. Mas no mundo do direito não é bem assim que ocorre. São as leis que impõem valores na forma de princípios ou regras que vão estabelecer o sentido da interpretação. Por exemplo, são valores prestigiados pelo direito moderno a honestidade, a licitude e a veracidade, em oposição a desvalores como desonestidade, ilicitude, falsidade e mentira. Lembro aqui um grande filósofo brasileiro, o professor Miguel Reale, que costumava em suas aulas salientar:
A dialeticidade que anima a vida jurídica em todos os campos reflete sempre a bipolaridade dos valores que a informam. Por isso, cada ser humano ingressa no mundo ético à sua maneira, por sua escolha de um determinado valor e a um determinado desvalor. E muitas vezes os valores que são impostos pela ordem legal não coincide com os valores escolhidos pelas pessoas. Gosto de lembrar sempre os filósofos. Desde Kant, desde Sócrates, nós sempre buscamos a verdade. Mas este desafio continua até os dias de hoje. Das inúmeras tentativas, os teóricos da ciência e os filósofos não encontraram um acordo. Podemos exemplificar para os monistas, por exemplo, como Kant, no qual ele diz que há apenas uma verdade, a verdade própria daqueles que pensam como ele, as doutrinas alheias serão erros. Mas essas nuvens de erros que escurecem as mentes vão se dissipar, e o sol da verdade tem que aparecer e vai triunfar. Para os pluralistas, as verdades são múltiplas e infinitas, e todas validamente propostas, o que significa, em outras palavras, que todas são dignas de serem ouvidas. Nós temos entre os radicais Kant, que defende o dever de veracidade em qualquer ocasião. Não há distinção entre as pessoas. Todas elas possuem esse dever e nós não podemos isentá-las deste dever. Ele é um dever incondicional. Ele é válido em todas as circunstâncias e daí o imperativo categórico kantiano prescrever: não se deve mentir. Na ciência política realista de Maquiavel, já mudamos de perspectiva. O governante pode mentir, desde que haja uma razão de Estado. E no capítulo 8º do Príncipe, Maquiavel afirma: todos reconhecem o quanto é louvável que um príncipe mantenha a palavra empenhada e viva com integridade, e não com astúcia. Entretanto, por experiência, vê-se em nossos tempos que fizeram grandes coisas os príncipes que tiverem pouca conta a palavra dada. E souberam com astúcia rever a mente dos homens, superando, enfim, aqueles que se pautaram para a lealdade. Muitos param a leitura de Maquiavel nessa obra e acabam dizendo: olha, Maquiavel explica que os fins justificam qualquer meio. Talvez essa não seja a interpretação mais adequada. É preciso ler a obra de Maquiavel no contexto da sua vida e com os demais livros. Então, vamos procurar nos discursos onde é que Maquiavel vai explicar o que é esta grande coisa. Quando é que eu posso excepcionar a verdade? E aí Maquiavel diz brilhantemente, segundo a minha opinião: onde se delibera a salvação da pátria, não deve cair nenhuma consideração nem de justo, nem de injusto, nem de piedoso, nem de cruel, nem de louvável, nem de ignominioso. Antes, preterida qualquer outra consideração, seguir em tudo aquele partido que salve a vida e mantenha a liberdade. Ou seja, Maquiavel permite excepcionar, mas o fim proposto por Maquiavel é a grande coisa, e alcançar este fim torna lícita as ações de um governante. Evidentemente, essas leituras precisam ser refeitas, e aqui outro grande italiano nesta cidade maravilhosa. Maquiavel é preciso ser lido com uma outra perspectiva e não com a perspectiva negativa. Mas não é só Maquiavel. Em oposição ao pensamento kantiano, temos um grande jurista também, num famoso texto sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade. Benjamin Constant vai se opor a Kant e dizer: o princípio moral é um dever de dizer sempre a verdade, não poderia ser tomado de modo incondicional e isolado, sob pena de tornar impossível qualquer sociedade. Devendo subsistir o dever de dizer sempre a verdade,
apenas em relação àquele que tenha direito à verdade. Desde a ética da convicção, então, por Kant, até a ética moderna, chegamos a Max Weber e as posições não são unânimes. Mas existe sempre uma certeza. Sempre que estamos no espaço público, há uma verdade conhecida, há uma verdade declarada, em contraposição a algo que alegamos ser uma mentira, e que os magistrados vão poder dizer qual é essa verdade que deve prevalecer. Mas somente os magistrados, em nível de avaliação, podem estabelecer os efeitos disso. O governante deve manter a veracidade, sobretudo, e principalmente a transparência nas suas declarações, salvo se houver a tal razão de Estado. E no espaço privado? No espaço privado, a mentira é tolerada, desde que não ocasione dano a outrem. Se isto ocorrer, a parte prejudicada ela tem acesso à justiça, que é um princípio constitucional e que significa, segundo a eminente jurista brasileira, também italiana, Ada Pellegrini Grinover, falecida no passado, que reformulou toda a teoria processual elaborada por ela ao dizer: o acesso é a ordem jurídica justa. Não é acesso a qualquer ordem jurídica, englobando uma série de outros requisitos processuais. Portanto, chegamos no tema da corrupção. Esse é um tema ligado à mentira, à desonestidade. O homem honesto é aquele homem probo. O homem probo é aquele que não mente, é aquele que não corrompe-se. A corrupção, ela aparece nos sindicatos, ela aparece na iniciativa privada, ela aparece no Estado, ela aparece nas empreiteiras, no enriquecimento ilícito dos servidores públicos e, infelizmente, nas faculdades de direito. A corrupção é um mal social. Gosto de lembrar, com muita tristeza, que a maioria dos alunos da faculdade de direito, na minha faculdade, participam de passeatas anticorrupção, paralisam aulas para protestar contra o governo corrupto, mas diariamente eles assinam uma lista no lugar do colega ausente, fraudando a lista. Em todo semestre, eu recebo inúmeros pedidos com atestados médicos para substituir uma prova ou um trabalho. Devo dizer, nunca vi tanto estudante doente na graduação, na pós-graduação. Ou seja, apesar do direito de faltar 30% das aulas, eles ainda precisam de um atestado médico, que não gostaria de dizer que são falsos, mas que são excesso de doenças. Nós vemos a corrupção no trânsito, nós vemos a corrupção no dia a dia, nós vemos a corrupção na docência. Não é propriamente o governo que está em jogo, é um comportamento social do qual o governo faz parte, mas nós também. Os nossos alunos ocupam uma vaga pública muito disputada e não vão às aulas. Eles exigem comportamento ético dos outros, principalmente dos professores, mas eles não se submetem ao dever de verdade durante o seu curso. Colam nas provas, falsificam assinaturas de presença e etc. E devo dizer que, quando converso com outros colegas professores, as reclamações são as mesmas. E me pergunto que tipo de advogados serão os nossos alunos. Eles vão adotar as pequenas mentiras na sua atividade? Serão advogados que vão justificar as grandes fraudes? Falsificar a assinatura, é uma pequena fraude, faz parte, é uma mentira insignificante. Mas devo dizer, quem não é ético nas pequenas coisas, será capaz de ser nas grandes coisas? Bom, vamos agora rever, então, um pouco da filosofia da linguagem. A língua é parte da cultura humana, mas a língua inclui o poder. E para penetrarmos no segredo do poder,
nós precisamos vigiar o uso das palavras. Wittgenstein dizia: a mentira é um jogo de linguagem que deve ser aprendido como qualquer outro jogo. Se existe uma relativação do conceito de verdade e a mentira no mundo moderno, é necessário lembrar que as pessoas não abandonam a certeza da sinceridade. A sinceridade é algo importante. John Austin, outro linguista, lembra que ela é fundamental, porque o que fazemos dentro da língua não é verdadeiro nem falso, é algo que está bem feito ou está mal feito. Em lugar dos erros e das falsidades, ele prefere dizer são atos infortunados, como os abusos de pensamento, sentimentos, intenções trazidos pela insinceridade do agente. Assim, dar conselhos com objetivos torpes, dizer culpado ou inocente, prometer querendo não cumprir, não consiste em dizer coisas falsas, mas em coisas insinceras. Aí reside propriamente o ato de mentir. A mentira, portanto, ela se torna um ato de fala. E nesse aspecto, os verbos persuadir, convencer, assustar, alarmar, voltam a ter uma grande importância no campo do direito. E para isso, nós dependemos de uma habilidade, de uma destreza, de uma astúcia do falante, da fraqueza ou da vulnerabilidade do ouvinte. Circunstâncias nem sempre previsíveis, nem sempre controláveis pelos próprios sujeitos que falam. Se a mentira é dizer o contrário do que se pensa, com a intenção de enganar, como considerá-las num contexto dos atos de fala? A mentira é, assim, transgredir as condições do ato de fala e a própria sinceridade. A sinceridade, assim, é entendida como pressuposto de uma conversa. Mentir é um recurso próximo da manipulação. É um ato unilateral, que vamos enganar alguém, mas precisamos mentir sempre que ele não perceba, porque se ele perceber, nós temos que apresentar justificativas. A mentira é considerada um abuso da linguagem e, quando descoberta, ela precisa de escusas. Mas a verdade não. A verdade não precisa de desculpas. A verdade, ela pode ser defendida a qualquer momento. A mentira real se identifica com a injustiça. Ela é uma espécie de violência e só justificada pela aceitação daquele que é violentado. Ali nós temos duas partes, o mentiroso e o enganado. Ambos sabem que existe um jogo e existe uma certa adesão. E a percepção da corrupção por este motivo é muito antiga. A corrupção é o sentido dado pela nossa humanidade, tanto na macropolítica como na micropolítica. E aí Bobbio dá uma definição lapidar no seu dicionário de política. Ele diz: corrupção significa transação em troca entre quem corrompe e quem corromper. Trata-se de uma promessa, de uma recompensa, uma troca de comportamento que favorece os interesses do corrupto. Raramente se ameaça com uma punição a quem lese esses interesses. Esta reciprocidade negativa é melhor definida como coerção, mas a corrupção é uma alternativa para a coerção, posta em prática quando as duas partes são poderosas para tornar a coerção muito custosa e que eles sejam incapazes de usá-la. Bobbio mostra em todos os seus trabalhos sobre a democracia que é necessário uma dose de confiança. A confiança recíproca entre os cidadãos e dos cidadãos nas instituições. Onde não há essa confiança, não podemos falar em democracia. Celso Laffer também diz que a questão da democracia hoje é da reconstituição dos laços de confiança entre os governantes e os governados.
Portanto, uma das causas da perda da confiança também é a corrupção. A transparência ele traz uma exigência democrática no exercício de um poder público, de um poder incomum. E, em função da Operação Lava Jato no Brasil, nós vimos que ela é sistêmica, ilícita. Existe uma associação entre o poder e o dinheiro, a existência de uma surpreendente corrupção em larga escala, inimaginável. Quando achamos que tudo chegou ao fundo do poço, no dia seguinte os jornais, a televisão noticia algo mais grave do que nós conhecíamos. A corrupção é generalizada, ela é histórica, ela é estatal, ela está em todos os níveis. Rouba-se pela esquerda, rouba-se pela direita, rouba-se pelo capital, rouba-se até, imaginem, pela justiça social. É lícito roubar dos aposentados, porque nós prevemos um bem maior e podemos fazer isso. Nós podemos corromper pelo dinheiro, pelas pequenas fraudes e até mesmo pela eloquência nos discursos políticos. E a mídia tem um grande compromisso com a verdade, mas nas democracias elas não têm trabalhado a favor disso. E por que não têm trabalhado a favor disso? Porque nós percebemos que as informações estão concentradas nas mãos de alguns donos do poder. No Brasil, comemoramos o 30º ano da Constituição e nos perguntamos, mas a nossa imprensa é livre? Se eles só reproduzem aquilo que um pequeno grupo, em matéria internacional, leva, e assistimos os jornais em cada canal. Nos Estados Unidos, na Europa, e as notícias são as mesmas, não tem uma pesquisa sobre os fatos, não existe uma investigação direta, pessoal. São raros os jornalistas que fazem isso. Raríssimos, existem, mas são raros. A confiança não pode substituir a investigação direta dos fatos, porque conhecimento é poder, e poder não é compartilhado com todos. A corrupção, como eu já disse, é ambidestra, está em todos os lugares. Eu gosto de lembrar um exemplo dado por um importante historiador brasileiro, o professor Leandro Carnal, que trouxe exemplos com os quais eu não conhecia, mas que ele pesquisou profundamente, para mostrar a ambivalência de valores. E ele diz, bom, a ditadura é algo invisível e que prejudica a democracia. Mas na ditadura tivemos pessoas honestas. Nem todos os ditadores são desonestos. E aí ele cita alguns exemplos. Nem todo ditador é corrupto. Nem todo governo eleito democraticamente é ético. E o exemplo dele vem. Na República Velha, Getúlio Vargas ganhou um elefante de ouro. Quando terminou o governo, e ele estava indo embora, seus assistentes, presidente, presidente, o chamaram. O senhor está esquecendo o elefante. E ele respondeu, esse elefante não me pertence. Ele pertence ao cargo. Ele fica no palácio. Quem imaginaria que um ditador tivesse esse senso? Mas ele teve, são dados historiográficos. Em 94, nós ganhamos a Copa do Mundo, uma alegria sem fim para os brasileiros. Aquilo alimentou as nossas almas. Mas quando o avião com jogadores pousa no Brasil, eles têm mais de 3 toneladas de compras realizadas por os campeões. E eles se recusaram a serem revistados na alfândega. E disseram, se formos revistados, não vamos desfilar para a população. Eles acharam que ganhar a Copa lhes dava o direito de contrabandear qualquer coisa. São heróis, não têm que pagar imposto como nós. Isso fez com que o ministro Zosiri Silva tivesse que se demitir do cargo. Recentemente, o ex-presidente Lula, eleito democraticamente,
ao sair do governo, alugou um container, armazenou vários presentes recebidos durante seu governo. Esse container está sendo aberto e essas questões estão sendo processadas. São presentes pessoais do presidente ou são presentes do cargo? O fim do processo vai nos dizer isso. Não existe, caros amigos, governo corrupto numa nação ética. Nós temos a nossa dose de culpa. Não existe nação corrupta com um governo transparente e democrático. E finalizo pedindo desculpas por me alongar, não é? Em razão da tradução, falei mais lentamente, que não existe sociedade sem corrupção. Mas eu digo, nós não queremos uma sociedade baseada na corrupção. Muitíssimo obrigada.